Olá pessoal, meu nome é Gleison e você está em Defesa da Fé. Nos vídeos passados, nós analisamos de forma parcial o Concílio Vaticano II, os documentos e a forma de interpretação desses documentos dadas pelos mais variados grupos de bispos que participaram desse evento episcopal. Nós vimos também a forma que o progressismo tratou e ainda trata o Concílio Vaticano II, buscando sempre distorcer tudo o que foi discutido ali e criando um tal espírito do concílio. E no último vídeo, nós analisamos um evento ocorrido no finalzinho do concílio, onde 42 bispos progressistas, capitaneados pelo então bispo brasileiro Dom Helder Câmara, onde eles se reuniram à noite nas catacumbas de Santa Domitila e formalizaram um pacto de sangue. E esse pacto foi chamado de Pacto das Catacumbas. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui no card, a playlist, onde estamos falando da teologia da libertação, a playlist completa. Vai lá, assista. É importante que a gente conheça o que aconteceu no passado da Santa Igreja para entender o que acontece no presente também. E hoje nós iremos analisar dois eventos ocorridos após o Concílio Vaticano II, que foram fundamentais para o nascimento da teologia da libertação, que são as chamadas CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana. As duas CELAMs que aconteceram na cidade de Medellín, na Colômbia, e na cidade de Puebla, no México. Mas antes de continuarmos, quero pedir para você se inscrever nesse canal, acionar o sininho, dar o seu like e comentar aqui embaixo. E principalmente compartilhar os nossos vídeos, Isso nos auxilia bastante a fazer com que essa comunidade cresça, E nossa mensagem chegue a mais pessoas. O compartilhamento é o que faz crescer o nosso canal, então compartilhe. Então vamos lá. Após o concílio ter se encerrado, aqueles bispos que fizeram o Pacto das Catacumbas e que assinaram literalmente com sangue, tinham que colocar todas aquelas cláusulas do acordo em prática. E para isso, era preciso traçar uma linha de trabalho. Então, em 1968, na cidade de Medellín, na Colômbia, aconteceu a segunda Conferência Episcopal Latino-Americana, como uma espécie de sequência da primeira conferência ocorrida em 1950. Lá no Pacto das Catacumbas, aqueles 42 bispos, formados na chamada Nouvelle Théologie francesa, apenas haviam formalizado uma intenção, Uma intenção de mudar toda a teologia, formada por séculos de catolicismo. Então a intenção era mudar sim a teologia católica e colocar no lugar uma teologia manchada pelo marxismo. Eles queriam consolidar essa nova teologia na segunda Conferência Episcopal de Medellín, a segunda CELAM, com a intenção de utilizar a fé católica de forma política. É interessante a gente ver que no livro Desinformação, escrito por um ex-chefe da espionagem do regime comunista da Romênia, um tal tenente-general Ion Mihai Pacepa, e que foi o principal conselheiro do ditador Nicolae Ceausescu, afirma com todas as letras que a KGB, a antiga agência de inteligência soviética, foi a responsável por organizar a Conferência de Medellín e de dar suporte para esses bispos progressistas. Olha só o que ele diz. Nos anos 1950 e 1960, a maioria dos latino-americanos eram pobres camponeses religiosos que aceitavam o status quo. E Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Em 1968,
a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. A pedido da KGB, o meu DIE era o equivalente à KGB na Romênia, tá? Deu apoio logístico aos organizadores. O propósito oficial da conferência era ajudar a eliminar a pobreza na América Latina. Mas a sua meta não declarada era legitimar um movimento político criado pela KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. Então veja, meus queridos, desde o início, a Teologia da Libertação é um movimento político mascarado de religioso. E ali, durante a Conferência Episcopal, os bispos marxistas utilizaram os mesmos métodos que eles utilizaram no Concílio Vaticano II para vazar informações para a mídia. Se você não assistiu o vídeo onde eu explico de que forma eles alimentavam a mídia com as mentiras, né? Vou deixar aqui embaixo do vídeo, onde eu explico esse modus operandi desses bispos progressistas, tá? Ou vou deixar nos comentários fixado, né? Ou vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E no final dessa conferência de Medellín, esses bispos latino-americanos tentaram de todas as formas incutir essa teologia marxista e fazer um documento conclusivo, recheado de ideias comunistas, mas felizmente não conseguiram, em razão da presença de vários bispos que não estavam alinhados a essa política, que não estavam dominados pelo marxismo. Mas naquela época não se tinha uma visão tão clara da maneira que a esquerda comunista trabalhava, né? Como há hoje. Se hoje você pega um documento, se você tiver o mínimo de conhecimento e você pega um documento, você consegue identificar facilmente pensamentos marxistas, o que não se tinha naquela época. Então, esse documento final, né, conclusivo, ele sai cheio de mensagens de cunho revolucionário, mas de forma cifrada, de forma escondida, maquiada no meio do texto. Se você analisar o texto, verá o uso excessivo de alguns termos, como opressão, opressora, libertação do oprimido, educação libertadora, desigualdade, colonialismo, etc. Vários termos que são usados até hoje. O problema não está no termo em si, mas na forma em que eles são usados. Mas como eu disse anteriormente, mesmo com esse documento, esses bispos ainda não conseguiram estabelecer a teologia da libertação como a teologia oficial da igreja, como era a intenção antes da CELAM de Medellín. Mas essa maldita teologia passou a ser a teologia oficial desses bispos. Não conseguiram fazer a teologia oficial da igreja, mas assumiram para si essa teologia. Daquele momento em diante, eles assumiam essa nova teologia e rejeitavam tudo o que falava contra ela. Inclusive vários pontos do próprio magistério da Santa Igreja que se contrapõem à nova teologia, a essa teologia da libertação. Por isso que hoje você vê bispos defendendo questões que você sabe que claramente contraria o próprio magistério da Santa Igreja. Em questões mais gravosas ou menos gravosas, eles defendem coisas contra o magistério. Defendem, por exemplo, casais de segunda união de se casar novamente, casais de segunda união comungarem, defendem ordenação de mulheres ao sacerdócio, outras tantas coisas mais. Você sabe que isso é contra o magistério, mas você vê bispo defendendo isso, padre defendendo isso. Mas por que isso acontece? Porque eles assumiram a teologia da libertação como teologia oficial deles, mesmo a contragosto da igreja. Como a igreja não aceitou, então eles pegaram essa teologia para eles. E esse documento da segunda CELAM,
servirá de base também para dois sujeitos trabalharem para alcançar essa intenção de tornar a TL como oficial da Santa Igreja. E esses dois sujeitos são Gustavo Gutiérrez, né, que nós já falamos um pouquinho sobre ele em um vídeo anterior, e Hugo Asman. Inclusive, depois da Conferência de Medellín, no ano de 1971, Gustavo Gutiérrez ele lança o livro Teologia de la Liberación, que foi o primeiro livro tratando sobre o tema que fez com que ele fosse considerado o pai da teologia da libertação. Pois bem, daí vem a Conferência de Puebla, em 1979. E nessa terceira CELAM, a intenção foi um pouco diferente. Não deixar a teologia da libertação de lado, mas foi um pouco diferente. Enquanto a CELAM de Medellín eles queriam consolidar a TL como teologia oficial da igreja e não conseguiram, na CELAM de Puebla eles queriam mudar a forma estrutural da igreja. Com perdão da palavra, veja como esse pessoal é canalha. Eles queriam mudar, queriam criar um novo modelo de igreja. Eles viram que a implementação dessa teologia da libertação como oficial dentro da Santa Igreja seria impossível de acontecer. Isso por conta de homens santos que estavam em pontos cruciais dentro da igreja que impediam que isso acontecesse. Como o próprio Papa São João Paulo II, o cardeal Joseph Ratzinger, né, futuro Bento XVI. Então essas pessoas que estavam nesses pontos impediam que eles avançassem com essa intenção. Então eles decidem mudar a estratégia. E agora era preciso implementar uma nova estrutura dentro da Santa Igreja, que passaria a ser horizontal e não mais vertical como nós conhecemos. E o que isso quer dizer? Que não teríamos mais hierarquia dentro da igreja, né? Seria uma igreja fundamentada em pequenas comunidades, sem a direção de um sacerdote, sem o governo de um bispo, e a teologia e o magistério seriam baseados no que se chama sinais dos tempos. Ou seja, o magistério e a teologia seriam formados pelo contexto histórico e cultural daquela determinada comunidade. Olha o quanto isso é problemático. Pensar em uma paróquia sem o governo do sacerdote, tá? Não estou dizendo sem o sacerdote, estou dizendo sem o governo do sacerdote. O sacerdote estaria ali, mas a paróquia seria governada por ele e por uma comunidade. Dessa forma também seria governada a diocese. Isso já é, por si só, um problema muito grande. Agora, o problema maior está no fato deles quererem que o magistério e a teologia fosse formado pelo contexto histórico e cultural daquela comunidade. Veja, por exemplo, pensemos em São Paulo e Belo Horizonte, né? Se nós tomássemos isso, se essa realidade fosse implementada, nós teríamos uma igreja em São Paulo com a sua teologia e seu magistério formado pelo contexto histórico de São Paulo, e em Belo Horizonte, da mesma forma, pelo contexto histórico e cultural de Belo Horizonte. Só que veja, os contextos históricos e culturais de São Paulo e Belo Horizonte são totalmente diferentes. E por isso nós teríamos uma teologia e um magistério diferentes para cada comunidade. Agora, meus irmãos, você não sente um cheirinho de protestantismo nessa ideia? Foi isso que Lutero conseguiu com o seu protestantismo. Várias igrejas com teologias diferentes. Se isso fosse implementado, nós viveríamos várias igrejas católicas diferentes em cada local que você estivesse, com teologias diferentes, pregando de forma diferente, tendo um magistério também diferente. Isso para mim é protestantismo. Se eles conseguissem implementar isso, esses progressistas enfiariam qualquer tipo de porcaria dentro da Santa Igreja. Se no sistema hierárquico que nós temos, que nós vivemos, sob a direção de um padre e o governo de um bispo, e unidos ao governo geral do Papa, esses progressistas conseguem enfiar todo tipo de loucura, imagina nessa nova forma idealizada em Puebla, no México. Acontece que, em 6 de agosto de 78, morre o Papa Paulo VI e assume o Papa João Paulo I, né? Ele assume em 26 de agosto de 78.
Só que ele governa a igreja por apenas 34 dias e morre, né, em 28 de setembro de 78, né, o falecimento de João Paulo I. Quando então é eleito, em 16 de outubro de 78, o nosso queridíssimo Papa São João Paulo II. Mas aqueles bispos progressistas, né, que fariam essa nova investida contra a Santa Igreja, na terceira Celã de Puebla, eles achavam que naquele período havia muitos problemas para o Papa se preocupar, né, para ele cuidar, como a própria questão da União Soviética, né? E diante dessas problemáticas que se haviam, o Papa não se importaria com a Conferência Episcopal da Igreja Latino-Americana, não se importaria, que nem olharia, né, para essa conferência que estava prestes a acontecer. Mas aí o que acontece? O Papa São João Paulo II se importa e ele veio pessoalmente para abrir a terceira Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla, o que não era costume dos sumos pontífices anteriores. E na abertura da terceira Celã, no dia 28 de janeiro de 79, o Papa faz o discurso de abertura. E esse discurso ele é facilmente encontrado no site do Vaticano, né? Mas para facilitar o trabalho, se você quiser ver, eu vou deixar o link dele aqui nos comentários, fixados nos comentários. Onde nesse discurso ele coloca os bispos progressistas no seu devido lugar. E aqui eu vou ler o parágrafo 6º do item 3 do discurso, tá? Ele vai dizer assim, preste muita atenção no que ele vai dizer. Há de dar-se alento aos compromissos pastorais neste campo com uma reta concepção cristã da libertação. A Igreja sente o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos e o dever de ajudar a consolidar-se esta libertação. Mas ela sente também o dever correspondente de proclamar a libertação no seu sentido integral e profundo, como anunciou e realizou Jesus Cristo. Libertação de tudo aquilo que oprime o homem e que é libertação, antes de mais nada, do pecado e do maligno, na alegria de conhecer Deus e de ser por Ele conhecido. Libertação feita de reconciliação e de perdão. Libertação que parte da realidade de ser filhos de Deus, a quem podemos chamar Abba Pai, e em virtude da qual nós reconhecemos em todo homem um nosso irmão, suscetível de ser transformado no seu coração pela misericórdia de Deus, libertação que nos impele com a energia da caridade para a comunhão, cujo ápice e plenitude encontramos no Senhor, libertação como superação das diversas servidões e ídolos que o homem se cria e como crescimento do homem novo. Libertação que dentro da missão própria da Igreja não se reduz à simples e restrita dimensão econômica, política, social e cultural, que não se sacrifique às exigências de uma estratégia qualquer, de uma praxis ou de um êxito a curto prazo. Ou seja, o Papa está dizendo que a Igreja deve olhar sim para a libertação de tudo, tudo que oprime o homem, que é a libertação do pecado e do maligno. Ele diz que a libertação promovida pela Igreja deve se sustentar na libertação proporcionada por Cristo na cruz, que foi a libertação dos nossos pecados. É essa a libertação que deve ser promovida, e não a libertação de cunho econômico, político, social e cultural, como querem fazer os adeptos da teologia da libertação. E é justamente o Papa São João Paulo II que vai iniciar uma verdadeira batalha contra a teologia da libertação, ao mesmo tempo que iniciava uma batalha contra a União Soviética. E quando esses padres e bispos, e por que não dizer fiéis leigos, que seguem essa maldita teologia da libertação, assumindo esse papel político, eles são como Judas beijando a face de Cristo. Rezam para Cristo,
mas não seguem a sua igreja. Dizem que querem seguir a Cristo, mas desejam a destruição da sua igreja, apenas para satisfazer uma ideologia política. Então, meus queridos, nós precisamos lutar contra todo esse tipo de ativismo político dentro da Santa Igreja. Lembrando essas pessoas de que o papel da igreja não é salvar o homem de suas adversidades, não é salvar a natureza, não é salvar a baleia azul ou o mico-leão dourado, mas o papel da Santa Igreja é salvar as almas, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho, de dar o like e de comentar aqui embaixo, tá bom? E de compartilhar também, tá bom? Um grande abraço a todos e viva Cristo Rei!